E aí, pessoal, vamos começar mais uma live hoje, mais uma aula de hoje, né? Hoje é sobre família disfuncional ou família não desestruturada, né? Ou não estruturada. Quero saber se todo mundo tá me ouvindo, se tá me vendo. E que sejam todos bem-vindos. Vão me dizendo, gostaria de saber aí da onde vocês são, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil, da onde que vocês estão me vendo. Que mais? Hoje a gente fez um pouquinho diferente, né? Hoje é quarta, geralmente as nossas aulas são na quinta-feira. Então, mas amanhã cedo, na verdade, eu vou estar viajando, então não vou conseguir fazer a live amanhã. Não ia conseguir fazer a aula amanhã. Já estão me falando aqui, Balneário Camboriú, da onde mais? Que lugar mais do Brasil vocês são? Espírito Santo. Legal. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a família disfuncional ou família desestruturada. A gente fala família disfuncional, que é aquela que não está aqui. Ananindeua, acho que é isso, Pará, Pernambuco, sertão do Pernambuco, de vários lugares, São José do Ouro Preto, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos de todos os lugares do Brasil, né? E aqui, hoje essa aula vai ser muito importante, a gente vai falar sobre as famílias, sobre os efeitos na criança, e o que é, né, uma família disfuncional, quais são as funções dos filhos dentro dessa família. Então vamos lá, vamos mandar para mais pessoas, para o pessoal também tá sabendo sobre essa live, tá sabendo sobre a nossa aula aqui, sobre família disfuncional. Tá certo, gente? Então, meu nome é Amanda, né? Hoje nós vamos começar falando das famílias e vamos lá então. Bom, para começar, o que eu gostaria de saber aqui de vocês? Vocês sabem o que é uma família disfuncional ou uma família desestruturada? Alguém aí arrisca aqui me falar o que seria uma família disfuncional? É uma família com o quê? Com problema econômico? Problema emocional? Algum problema psicológico, problema social, o que será que é? Alguém arriscaria aqui me dizer o que é uma família disfuncional? Como tá estranho a minha voz? A Tarciana. Não sei como que tu tá me escutando. Tá aqui o pessoal respondendo que não tem base, que é sem estrutura, problema em todas as áreas. Tá certo? Alguém mais aqui quer falar o que acha que é uma família disfuncional? Tá. Papéis invertidos. Tá boa a voz? Então tá. Achei que talvez de repente... tá, parece voz de menina. Minha voz é assim. A minha voz é assim mesmo. É isso mesmo. Bom, gente, então vamos começar pra gente dizer aqui, ó. Já 2 pessoas responderam que é uma família disfuncional e acertaram, né? É uma família sem estrutura, sem base. E é uma família que tem problemas em todas as áreas. Mas como? O que é uma família disfuncional? É quando um membro ou mais de um membro da família causa algum prejuízo na saúde física, emocional, psicológica, social e mental
dos outros membros da família. Por exemplo, um pai e uma mãe que tem algum problema no sentido, um abusa de substâncias químicas e o outro tem algum problema, algum transtorno, né, de personalidade ou alguma coisa assim. Essa família já vai ser uma família disfuncional, principalmente se os dois não estão sendo acompanhados, né, por algum especialista, por alguém que esteja com eles para estar cuidando dessa base que é o pai e a mãe. Bom, e o que é a família, o que seria, deixa eu só passar aqui, gente, uma família disfuncional, como é que ela é? Ela é abusiva, ela é negligente, ela é violenta, ela é imprevisível, o amor é por condições, ou seja, você faz isso você faz isso e eu te dou, sei lá, faço alguma coisa em troca. O amor tem uma troca ali, não é um amor incondicional. Ameaças, violência contra a mulher também. A criança presencia o tempo todo atos de violência, né? Atitudes violentas, tanto do pai quanto da mãe. Transtorno mental não tratado também, como eu falei ali, abuso de substância química ou abuso de álcool. Divórcio dos pais também. Como o divórcio dos pais? Quando um dos pais começa a fazer alienação parental. Eu já até falei aqui, há algum tempo atrás, o que era alienação parental. É quando um pai começa como colocar a criança um contra o outro, né? Começa mesmo a manipular emocionalmente e psicologicamente aquela criança para ficar contra aquele outro genitor. Então, ou uma família que é muito rígida ou extremamente permissiva, isso também é uma família disfuncional. Porque uma família muito rígida seria como? Uma família que quer o controle absoluto de todas as pessoas que estão naquele ambiente. Ou uma família muito permissiva, que cada um faz as suas regras, não são estabelecidos limites nessa família, então é como se cada um estivesse por si. Comportamentos imprevisíveis, que eu já falei, tô aqui com a minha testemunha constante de violência, muito rígida. Bom, falei de todos aqui, como que uma família disfuncional seria, né? Bom, qual é a diferença de uma família funcional, estruturada, e uma família disfuncional? Então, uma família funcional, ela tem um ambiente previsível e estável. É um ambiente seguro e acolhedor para aquela criança. A criança é permitido para a criança ela expressar as emoções. Os pais estão seguros quando precisam mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade. Ou, por exemplo, nós também temos emoções, nós também ficamos fragilizados ou assustados ou com medo de alguma coisa. Então, eles mostram isso para a criança, não ficam escondendo. Estabelecem limites seguros e saudáveis com os filhos e com todas as pessoas também da família, né? Entre o casal também. É permitido errar e aprender com os erros. Não é uma busca de perfeição, né? Como seria no outro tipo de família ali, que a criança tem que fazer tudo muito correto, muito perfeito. Relação de pais e filhos é emocionalmente segura. Então, isso a gente dá o nome de uma família funcional. Seria assim, basicamente. Bom, gente, mas assim, então se acontece alguma coisa de errado, se tem alguma coisa que aconteceu, algum tipo de violência que aconteceu, então minha família já vai ser considerada disfuncional?
Não, gente, não é assim, tá? Para uma família ser considerada disfuncional, tem que ter um conjunto de fatores. Então, não é assim, aconteceu algum tipo de violência dentro daquela família, então a minha família já é considerada uma família desestruturada? Não é assim, um conjunto de fatores. Que eu vou falar agora aqui pra vocês. Uma família disfuncional, ela tem um ambiente imprevisível. O ambiente, as crianças estão sob os cuidados dos pais e são o tempo todo sob ameaça de medo, né? Para se comportarem, para obedecerem, tudo que eles fazem é a base do medo. Abuso e negligência constante. Não é permitido expressar todas as emoções. É permitido algumas, mas não todas. O amor tem condições. Expectativas irreais, ou seja, a mãe e o pai colocam expectativas a mais do que a criança é capaz de fazer, do que ela é capaz de estar naquele momento do desenvolvimento dela. E os pais são os pais são emocionalmente inseguros, imaturos e irresponsáveis emocionalmente, tá? Essa é a família disfuncional. Bom, eu coloquei aqui pra vocês 5 tipos de família disfuncional, tá? Desculpa, errei. Então essas, claro que tem outras, né? Mas essas aqui são as mais, não vou dizer as mais importantes, mas talvez a que a gente mais tenha conhecimento, assim. Um tipo de família disfuncional, aquela que tem transtorno ou problemas psíquicos, né? Emocional, psíquico. Uma família disfuncional, controladora e extremamente autoritária. Aqui também se encaixa uma família muito religiosa, e aquela muito religiosa é aquela família quase beirando ao fanatismo, tá? Uma família abusiva e negligente e uma família emocionalmente desapegada. Como que é emocionalmente desapegada? Eles não formam aquelas relações de segurança, de acolhimento, de amor incondicional, como a gente falou aqui, como a gente falou um pouco antes, né? Então esses são os 5 tipos de família. Se alguém quiser que eu repita, porque de repente estou marcando, estou escrevendo e não consegui pegar, só me falar que eu repito de novo, tá? Bom, gente, a família disfuncional, ela tem 3 regras. Que regras são essas? A primeira regra é não fale. O que não fale? Essa família tem que manter todo o caos e a desordem dela em segredo. Ou seja, pro mundo externo, acho que é isso, pro mundo externo, ela precisa mostrar que ela é uma família completamente saudável e harmoniosa. Então, tudo que acontece de errado, de disfuncional, de desestruturado nessa família é mantido assim em extremo segredo. Ninguém sabe. Então, fora de casa, a família parece uma família completamente tranquila, harmoniosa, onde todo mundo se dá bem. Ninguém no mundo externo conhece essa família de verdade. Essa é a primeira regra, não fale. É um segredo essa família. Segunda regra, não confie. Como assim não confie? Essa família é assim, ó. As crianças, em um determinado momento, elas têm todas as suas necessidades atendidas, né? Ou quase todas as suas necessidades atendidas. E em outros momentos, elas não têm. E também as necessidades delas não são colocadas assim como prioridade.
Então elas são meio que deixadas de lado, né? Rejeitadas. Então elas vão ficando, não tem muita importância as necessidades básicas, né? Quando eu falo aqui de necessidades, são necessidades básicas. Alimentação, afeto, higiene, descanso, as necessidades básicas de todo ser humano. E assim, quando essas necessidades são atendidas, elas vêm com condições. Lembra? O amor é condicional na família disfuncional. Ela não é eu te dou sem esperar nada em troca. Não. Esse amor vem com condições. Eu faço, mas você tem que fazer alguma coisa pra mim como condição. Em outros momentos, a criança é negligenciada. Então, primeiro, não fale. E segundo, não confie. Como que a criança vai ter confiança nos pais e nessa família se uma hora ela é atendida e quando ela é atendida tem condições e quando ela não é atendida ela é negligenciada? Olha como fica a cabeça da criança, né? Como fica a cabecinha da criança. Então ela não vai confiar mesmo. Essa base da relação vai ser completamente de desconfiança. Terceira regra, não sinta. Como a gente falou, acho que quase no início da aula, algumas emoções são permitidas, outras não. Ou seja, emoções muito intensas, como raiva, frustração, geralmente essa família não permite que as crianças sintam e expressem essas emoções, porque elas não conseguem lidar com essas emoções. Até porque os adultos dessa família, eles não sabem regular as suas emoções. E essa é uma das consequências dos efeitos de você estar numa família disfuncional, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Então você cresce vendo os seus pais ou familiares lidando com as emoções de forma totalmente não saudável. Ou seja, eles têm ataques de raiva, eles não conseguem controlar a frustração. Então, o que acontece aqui na família? Essa família não permite que todas as emoções sejam expressas pelas crianças, mas quando os adultos dessa família expressam as emoções, é completamente disfuncional, desestruturado. Porque daí eles estão descontrolados que eu quero dizer assim, eles não têm controle sobre as emoções, como raiva, frustração, medo. Então eles reagem com violência. Então a criança vai vendo isso. Bom, vou falar agora sobre o papel dos filhos. Qual é o papel dos filhos na família disfuncional? Por exemplo, claro que uma família disfuncional pode ter 2, pode ter 3, mas vamos dizer aqui que essa família tem 5 filhos, tá? Cada uma dessas crianças vai ter uma função dentro dessa família. E vai ser uma função bem definida, né? Talvez assim, quem tá de fora não consiga perceber isso. Mas quando a gente olha de perto ou tá lidando com uma família assim, a gente consegue ter claro cada função de cada filho nessa família. Primeira função. Bom, gente, isso não quer dizer assim, o primeiro que nasce tem essa função, o segundo que nasce tem essa função. Não. Às vezes, por exemplo, o terceiro que nasce tem a função de cuidador. Ou o último que nasce tem a função da ovelha negra. Ou o primeiro que nasce tem a função de criança perdida. Eu vou falar de cada um deles. Primeira função, o cuidador. Como que é essa função no filho? Ele tenta consertar essa família. Mas consertar, né? Entre aspas. Mas como que ele tenta consertar essa família? Ele faz sacrifícios. Entendeu? Então ele tenta que essa família
não seja assim desestruturada, mas ele vai se sacrificando para que tudo volte, não vou dizer a normalidade, mas que tudo volte que a família seja estruturada, que cada um tem o seu papel definido, os pais sendo os pais e os filhos sendo filhos. Então essa é a função do cuidador. Ele tenta consertar a família, mas se sacrificando, fazendo o próprio sacrifício. O bode expiatório, que a gente chama de ovelha negra. Agora eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem me dizer quando a gente chama uma pessoa da família de ovelha negra, o que a gente está querendo dizer que essa pessoa é? Ah, aquela pessoa, o fulaninho lá, o ciclaninho, sei lá, a fulana é a ovelha negra da família. O que isso significa ser a ovelha negra da família? Vocês coloquem aqui pra mim, digitam aqui o que vocês acham que é a ovelha negra da família. Que eu já vou dizer pra vocês o que é a ovelha negra da família. Bom, vou continuando aqui, quem quiser escrevendo, só ir aqui dizendo, tá certo? Ovelha negra. Essa pessoa, esse membro da família, ele é visto como um problema. Ele é rebelde. Para a família, essa pessoa, essa criança, ela é rebelde, ela não respeita as regras, rebelde, isso. Só que o que essa criança, ovelha negra, o que esse membro da família, na verdade, está denunciando? O que há de errado nessa família. Por isso que essa família tenta colocar todas as culpas e tudo que há de errado em cima dessa criança, que é considerada ovelha negra. Já que ele é rebelde, denunciando a hipocrisia, tudo que tá acontecendo na família, isso mesmo. Já que ele é visto como uma criança problema nessa família, porque ele tá o quê? Dizendo o que há de errado. Olha, essa família não é assim não. Tem bastante coisa errada aqui. E eu posso até mostrar pra vocês. Então a família vai colocando a culpa em cima dele e ele vai sendo visto como um problema. Tá? Por isso que a gente chama de ovelha negra, a gente chama, né, várias pessoas, às vezes a gente fala, aquela pessoa é sempre a ovelha negra da família. Porque ela tá denunciando, ela tá dizendo o que há de errado dentro daquela estrutura familiar. Bom, o terceiro, falei do primeiro, cuidador, o segundo, ovelha negra, o terceiro é o herói. O que é a criança herói? Qual é essa função da criança dentro dessa família? Esse filho faz o papel de um dos pais, ou seja, para cuidar dos outros irmãos. Ele faz um papel que não é dele e que nem deve ser dele, porque é muita responsabilidade. Lembra que eu falei nos stories sobre parentificação? Que é isso. A criança tá suprindo todas as necessidades de todos os outros da família. Então, por isso que a gente chama de herói, que ele faz o papel de um dos pais para cuidar dos outros irmãos. E muitas vezes também para cuidar das necessidades dos pais. Mas principalmente dos irmãos. Falei um cuidador, ovelha negra, o herói. A criança perdida. Qual é a função dessa criança nessa família? É a criança que é isolada. Ela se afasta. E a família vai isolando ela mesma. Mas ela tenta se afastar ao máximo dessa família. Por quê? Como forma de tentar lidar com a família. Porque quando ela tá junto, ela não consegue, como se fosse, suportar tudo que tá acontecendo ali dentro daquela família. Então ela se isola, ela começa a se afastar para ficar longe
do que for acontecendo dentro da família. Sabe? De discussão, de briga, na hora que tem um problema grave, como essa família vai lidando com esses problemas, ou como vai acontecendo quando um dos pais tá assim, não consegue lidar com as emoções, daí ele explode. Então, essa criança se afasta. Ela fica isolada mesmo. Por isso a gente chama de criança perdida, porque ela tá isolada, ela está afastada da família. E o quinta e última função é o mascote. Por que o mascote? Essa criança, ela tem um mecanismo de defesa que ela usa o humor. Pra que ela usa o humor? Para não ter que lidar com as questões familiares. Então, ela tenta... como é que eu posso dizer aqui para vocês? Ela tenta se proteger dentro dessa família usando humor. Porque ela não consegue lidar com essas questões que são muito pesadas para ela. Claro, é uma criança, né? Então ela tem que ter um escape, como cada uma aqui tem. Como cada função dessas aqui vai escapar por algum lugar. Claro que cada uma delas não é o assunto aqui dessa aula, tá? Mas eu posso trazer depois para vocês cada uma dessa função aqui, dessas 5 funções, elas têm as consequências para a criança e depois na vida adulta. Como que essa pessoa vai lidando quando ela fez esse papel de ovelha negra? Qual é o efeito, qual é a consequência para ela, na vida adulta dela, quando ela fez esse papel de criança perdida? Bom, gente, aqui, qual é o impacto de uma pessoa crescer numa família disfuncional? Qual seria esse impacto, né? Porque com certeza vai ter. Sentimento de culpa e sentimento de vergonha, perda de identidade, dificuldade em controlar sua raiva, não consegue regular suas emoções. Então imagina, quando uma pessoa que cresceu numa família dessa, né, numa família disfuncional, ela se torna pai e mãe, olha quanto ela vai trazendo para essa relação com o filho dela. Seja pai ou seja mãe, tá? Gente, não é só mãe. Aqui é ou pai ou mãe. Hábitos de vício também é uma consequência. Vício como em drogas, em álcool, vício de jogo, qualquer tipo de vício, tá? Não precisa ser só de drogas e de álcool. Codependência. Não consegue, já falei, não consegue regular suas emoções. Perda de identidade, impulsividade. Ela não pensa antes de agir. Então, quando acontece alguma coisa, ela já não consegue controlar a raiva. Então, ela é impulsiva, ela já parte, né? Sentimento de perda. E essa pessoa também leva tudo que acontece, tudo que é falado, tudo que é, né? Tudo que vai, tudo, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional ou qualquer outro ambiente, ela leva tudo pro lado pessoal. Eu ia falar pro lado profissional. Não, gente, lado pessoal. Então, tudo ela leva pro lado pessoal. Acho que eu falei todos. Falei todos, gente. Fernanda, a live não fica salva aqui, tá? Eu coloco depois no canal do YouTube Psique da Criança. Aí, se você quiser assistir depois, ela vai estar lá, tá? Aqui ela não fica salva. Eu não deixo salva aqui no Psique da Criança. Só deixo lá no canal Psique da Criança do YouTube. Tá certo? Só pra te avisar.
Tem ali, num dos destaques, tem o link direto pro canal da Psique da Criança, tá? Só você ir ali que já vai entrar. Bom, gente, e pra gente finalizar aqui, formas de lidar com essa família disfuncional. Bom, se é criança, é muito mais difícil, né? Porque ela precisa de ajuda de um adulto para conseguir sair desse meio ou buscar ajuda. Mas aqui eu vou falar das formas de lidar com essa família quando você já é adulto. Tá certo? Ali os impactos, as consequências vão desde criança, tá? Isso vai continuando, vai reverberando até a vida adulta. Então, primeira coisa para você lidar, esteja perto, esteja presente, esteja rodeado, ou tenha amigos, tenha outras pessoas que façam bem, tanto para sua saúde física, para sua saúde mental, que é óbvio, para estar bem mentalmente, para estar bem fisicamente, quer dizer, tem que estar bem mentalmente. Para sua saúde emocional e psicológica, mantenha distância física quando os problemas se agravarem dentro dessa família. Por exemplo, você faz parte dessa família. Quando os problemas começam a pegar fogo, não fique por perto. Tá certo? Mantenha a distância física quando essas situações familiares se agravarem. Tente ter uma rotina e se mantenha sempre ocupado. Não sempre ocupado, mas tente ter uma rotina de trabalho, de exercício físico, de lazer, ou de fazer qualquer outra coisa que você goste, tá? Escreva em um diário, isso é sempre muito importante. Coloque em palavras o que você está sentindo, como você se sentiu. Não precisa só falar de agora. Você pode também escrever como você se sentiu em determinada situação, como você se sente em relação à sua família. Porque lembra que eu falei que dentro dessa família não é permitido expressar todas as emoções? Ou seja, então você precisa verbalizar, você precisa externalizar, acho que é assim a palavra, esses outros sentimentos, essas outras emoções. Estabeleça os objetivos da sua vida, né? Não fique só presa àquela família. Terapia, muito importante. Isso também vai ajudar. Essas outras coisas vão ser importantes, mas a terapia também é essencial para estar te ajudando. Terapia que eu digo, pode ser qualquer terapia, psicanálise, todas essas vão estar te dando um auxílio para você conseguir lidar com toda essa situação que você já viveu e que você ainda vive, porque a família não deixa de ser disfuncional, certo? E se cada um for para um lado, mas ninguém conseguir lidar ou trabalhar com o que aconteceu durante a sua infância, sabe? O passado vai ficar voltando. Ele volta. Vou até fazer uma postagem sobre isso, tá, gente? Pois vocês vão ver. Procure um escape mental. Como um escape mental? Uma leitura. Eu vou na biblioteca e vou sentar uma horinha, vou pegar um livro que eu gosto, que eu tenho prazer de estar ali lendo. É um lugar, né? É um lugar que eu me sinto bem. Uma leitura, meditação, relaxamento, ou vai fazer algum tipo de atividade no sentido assim, vou fazer yoga, não sei outra, reiki, acho que é isso. Estabeleça dentro da sua casa, e aqui não estou dizendo que é a casa onde está a sua família, mas, por exemplo, você já não mora mais com a sua família. Mas com certeza, muita coisa do seu passado, quando a sua família ligar, quando a sua família te procurar, muita coisa vai voltar. Porque essa família não vai deixar de ser, como eu disse, disfuncional.
Então ela vai ter sempre essa estrutura. Entendeu? Então ela sempre vai estar jogando isso, toda essa responsabilidade, todos esses problemas pra cima, todos esses, né, esses comportamentos imprevisíveis, tudo isso pra cima de você mesmo não sendo mais criança. Então estabeleça dentro da sua casa um local seguro. Local seguro que eu digo é um local onde você se sinta bem, se sinta seguro mesmo. É no meu quarto, é no meu escritório, quando eu vou ver um filme, quando eu tô lá na sala vendo um filme, eu me sinto segura, eu tô bem. Então estabeleça esse local na sua casa, tá certo? E até mesmo quando você estiver passando por algum sentimento desconfortante. Não só quando algo estiver acontecendo em relação ali à sua família, mas, por exemplo, você teve alguma lembrança, aconteceu alguma coisa que te fez voltar a coisas que já haviam acontecido, para isso também vale, tá? E se o ambiente ainda que você vive for aquele ambiente hostil, violento, procure imediatamente ajuda. E o mais importante seria que você se afastasse desse ambiente, né? Porque a gente não consegue mudar e nem curar nada das nossas feridas se a gente permanece naquele ambiente onde nós adoecemos. E se for uma criança, tá certo? E algum adulto souber do que está acontecendo, que ele também procure ajuda para a criança, né? Para que ela também possa ser retirada desse local, se tiver condições, né? Ou como pode ser trabalhado essa questão ali da criança ainda que tá dentro, que tá inserida nessa família. Mas o adulto sabe o que tá acontecendo. E, gente, é isso. Falamos sobre a questão da família disfuncional ou uma família desestruturada. Falamos sobre como ela é, qual é a diferença entre uma família funcional e disfuncional, as 5 funções dos filhos dentro dessa família, quais são os impactos, consequências dessa família e também como a gente pode lidar com essa família. Bom, gente, quando somos adultos é muito mais fácil a gente conseguir se afastar da família, né? Embora para algumas pessoas seja muito difícil estabelecer limites. Acho que eu até falei sobre isso ontem, né? Os limites que toda família precisa, sendo ou não sendo disfuncional. A gente precisa colocar limite nas pessoas, na família, como for, né? Para nossa saúde, gente. Digo saúde emocional e psíquica mesmo. Então a família também precisa desse limite, a gente precisa se afastar quando algo não está fazendo bem pra gente. Infelizmente, quando é uma criança, fica um pouco mais difícil, né? Porque tá dentro daquela família, tem várias questões, além de questões jurídicas, né? Então, tudo isso vai contando. Mas então, gente, vou deixar uns 3 minutinhos aqui se alguém tiver com alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, fazer alguma colocação, né? Deixa aqui à vontade. Caso não se sinta à vontade de escrever aqui, pode depois mandar por direct, tá? Não tem problema. Vou agora tomar um golinho de água que eu não tomei. Só falei. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei, ela não fica gravada aqui, então depois só lá no canal do YouTube, Psique da Criança. E semana que vem vai ser na quinta-feira,
novamente, tá? Só essa semana que foi um pouquinho diferente. Na semana passada, como era feriado, muitas pessoas viajam, então não estão muito conectadas, né? Então talvez não tivesse muita gente aqui pra gente fazer a aula. Então semana que vem estaremos aqui novamente. Agradeço de todo o meu coração. Que bom, fico muito feliz. Agradeço de todo o meu coração a participação de vocês estarem aqui presentes. É muito bom ter todos vocês aqui, tá certo? Um beijo grande, um beijo no coração de cada um de vocês. E uma boa semana, depois um bom final de semana e até semana que vem. Tá certo? Beijo!